Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e nós estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Nós estamos na nossa última aula de exercícios, então se vocês não sabem direito o que está acontecendo, a gente está agora numa sequência de 4 aulas, essa aqui é a última, que nós estávamos revisando o conteúdo gramatical que foi estudado até então, até nessa segunda parte de conteúdos. Nós já tivemos lá nas aulas 20 e poucos, a gente teve também um bloco de exercícios referentes às aulas que a gente teve antes. Então agora a gente está na nossa última aula de exercícios. Se você está chegando agora, não tem problema nenhum, tenta fazer os exercícios que estão no formulário e ver o que você sabe até então. E depois assista as aulas anteriores, faça os exercícios, baixe o material complementar. O material complementar, ele complementa, né, de fato, essa aula que vocês estão vendo agora, que vocês estão assistindo, porque a gente não consegue falar tudo que tem aqui ou passar tudo. Então lá no material complementar vocês conseguem ver os textos na íntegra, ter mais alguma explicação por escrito, vocês têm oportunidade de fazer outros exercícios, outras atividades. Melhor ainda se vocês conhecem alguém que está estudando junto com vocês, para vocês trocarem essas informações. Então baixem esses materiais complementares porque eles estão aí para ajudá-los. E se inscreve, dá aquele like, comenta de onde você é, quem é você e compartilha um pouquinho aí de como está sendo esse aprendizado do português para vocês, certo? Então vamos ver aqui os objetivos, que são 2. Revisar o conteúdo gramatical das aulas e resolver os exercícios do formulário. Então o formulário ele tem essa cara, o link para acessá-lo está aqui na descrição, então vocês podem abrir o formulário, ver ali as questões que nós temos nessa última aula e vocês podem enviar as respostas que vocês vão ver uma mensagem que vai aparecer no final, assim, dizendo se está correta ou não, e aqui a gente comenta. Então vocês podem pausar agora, se vocês desejarem, para fazer esses exercícios e voltarem para cá para a gente continuar. Então, as questões desses 3 exercícios têm como texto base o artigo da Liane Brum, publicado para o jornal É o País. Vocês têm acesso a esse artigo completo aí no material complementar e aqui no formulário também. E essas questões, então, estão relacionadas a esse artigo. Então, aqui, primeiro, leia o título e a slide do artigo escrito por Liane Brum para o jornal É o País. A conjunção ou significa o quê? Então, a slide, vamos lembrar, é essa parte que tem embaixo do título, que geralmente aparece em textos jornalísticos, em notícias, reportagens, artigos, enfim. A gente vê que tem uma mensagem sempre embaixo. Então, essa slide é o nome que a gente dá e aqui nós temos o título. Então, nós vemos o vírus somos nós ou uma parte de nós. O futuro está em disputa, pode ser Gênesis ou Apocalipse, ou apenas mais da mesma brutalidade. Então, esse ou que está sendo utilizado ali, ele tem sentido de quê? Adição, alternativa ou adversidade? O que vocês acham? Qual é o sentido que esse ou está sendo utilizado? Para adicionar coisas, para mostrar alternativas ou para contrapor coisas, que é o sentido da adversidade? Então, nós vemos que é alternativa, porque a gente tem opções, né? Então, alternativa uma coisa ou outra, fica nessa balança. Então, a gente lembra de alternativas, que é o grupo que essa conjunção ou pertence. Na segunda questão, leia o segundo parágrafo do artigo e observe as palavras em destaque. Selecione a resposta mais adequada para o além de. Então, nós temos ali o além de sendo destacado e a pergunta é em relação a qual o sentido desse além de. Vamos ler esse segundo parágrafo. Não será, mas talvez seguirá sendo bastante do mesmo. Além de nossa sobrevivência, o que disputamos neste momento é em que mundo viveremos e que humanos seremos depois da pandemia. Essas respostas vão depender do modo como vivemos a pandemia. O depois, o pós-guerra global do nosso tempo, vai depender de como escolhemos viver a guerra. Não é verdade que na guerra não há escolhas. A verdade é que, na guerra, as escolhas são muito mais difíceis e as perdas decorrentes dela são muito maiores do que em tempos normais. Então,
Então, nesse segundo parágrafo, do artigo da Eliane Brum, a gente vê esse além de querendo significar alguma coisa, querendo demonstrar um sentido, que a gente consegue entender quando a gente lê o texto na íntegra. Aqui nesse trecho a gente também consegue perceber o sentido dele. E nós temos 3 perguntas, então. O além de significando sentido de adição, o além de com sentido de conclusão, ou o além de com sentido de alternância, de alternativa. Qual o sentido que vocês responderam? Sentido de adição, porque está sendo adicionada uma nova informação àquela ideia que está sendo dita. Então a gente volta aqui para o trecho e vê. Não será, mas talvez seguirá sendo bastante do mesmo. Além de, então está adicionando uma ideia àquilo que ela estava escrevendo, né? Aquela ideia que ela está passando nesse artigo. Então, quando a gente quer adicionar informações, tópicos na nossa fala, na nossa escrita, a gente pode utilizar o além de para evidenciar isso. E a nossa terceira questão. Leia o terceiro parágrafo do artigo e observe a conjunção porque, sendo utilizada na última frase. Qual conjunção poderia substituí-la sem fazer com que a ideia da autora seja modificada? Ou seja, uma palavra que a gente pode utilizar no lugar do porquê sem que nada seja alterado, sem que o sentido, que é o principal, não seja alterado. Vamos ler esse terceiro parágrafo. Na guerra, temos 2 caminhos pessoais que determinam o coletivo. Nos tornarmos melhores do que somos ou nos tornarmos piores do que somos. Esta é a guerra permanente que cada um trava hoje atrás da sua porta. Momentos radicais expõem uma nudez radical. Isolados, é também com ela que nos viramos. O que o espelho pode mostrar não é a barriga flácida. Pouco importa, já não há onde nem para quem desfilar barrigas tanquinho. O duro é encarar um caráter flácido, uma vontade desmusculada, um desejo sem tônus, o que antes era mascarado pela aspiral dos dias. O duro é ser chamado a ser e ter medo de ser, porque é isso que momentos como este nos chamam a ser. Então, a gente vê, né, nesse artigo que acho que pode interessar bastante, que é a leitura. Eu super recomendo que leiam a Eliane Brum, porque ela é uma jornalista e uma escritora muito potente, assim, que tem muita força e fala muito sobre os momentos que a gente vive, sobre as realidades que a gente enfrenta atualmente. Então, aqui nós temos o ou como opção, o e e o pois. Quais dessas 3 palavras melhor se encaixam aqui no lugar do porquê para não modificar o sentido do que a autora está escrevendo? Ou é isso que momentos como este fazem, nos chamam a ser, e é isto, ou pois é isso. Qual desses 3? Então, a gente percebe que o pois é a melhor alternativa, porque o pois vai estar ali no mesmo grupo que o porquê e vai estar expressando a mesma coisa que a autora quer dizer. Então, as conjunções são palavras que ligam 2 orações ou 2 palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Por exemplo, ela canta e dança, 2 termos semelhantes. Então, em ela canta e dança, a gente tem 2 ações. Temos um sujeito, que é o ela canta. A gente pode imaginar que tem um ponto final ali. Ela canta. Depois a gente tem ela dança. Só que o que acontece? A gente tem essa conjunção e que está ligando essas 2 ações. Então nós temos termos semelhantes. Nós temos até o mesmo sujeito. Então a gente tem a conjunção e, que ela significa uma adição. Então está adicionando informações, está adicionando ações a essa sujeita, a esse sujeito. Então, nós temos ela canta e ela dança, mas para não repetir o pronome, a gente tem só uma vez esse pronome e depois os verbos. Na segunda situação, a gente tem eu iria ao cinema, mas mudei de ideia. Aqui nós temos 2 orações. A gente tem a primeira oração, que é eu iria ao cinema, e a segunda, mudei de ideia. Só que o que acontece? A gente tem esse mas que está ligando essas 2 orações num sentido de oposição, de adversidade. Então, a gente tem esse mas
que é uma conjunção que é do grupo das adversativas, que demonstram oposição de ideias. Então, nós vemos aqui o quadro de conjunções coordenativas. Conjunções coordenativas têm esse nome porque são dessas situações que a gente tem duas orações ou termos semelhantes que a gente pode adicionar, né, juntar essas orações sem que uma seja dependente da outra. Então, a gente pode até dividir essas frases, mas a gente não divide por quê? Nem sempre a gente divide para mostrar que a gente consegue elaborar textos mais complexos, por exemplo. Então, aqui nas aditivas, que são esse grupo que nós adicionamos informações, ideias, que a gente tem no sentido de acrescentar coisas. Nós temos as conjunções e, nem, bem como, não só, mas também, ademais, além disso, etc. O além de, o ademais também fazem parte desse sentido das aditivas. Alternativas, ou, ora, ou, espaço, uma oração, ou, ora, um espaço, ou um termo, ou uma oração, ora, já, a mesma coisa, já, quer, etc. As adversativas, que dão essa ideia então de oposição, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto e outras, etc. Explicativas, que servem para a gente explicar, que a gente utiliza muito, como por que você está assim? Porque eu quero. Então, esse segundo porquê, ele vai ser um sentido de explicação. Então, nós temos o que, o porquê, o pois, etc. Conclusivas, quando a gente quer concluir alguma coisa. Portanto, assim, logo, então, por isso, enfim, etc. A gente utiliza muito em textos mais formais. Portanto, por exemplo, essas conclusivas, para a gente marcar mesmo que a gente está terminando alguma coisa, que a gente está concluindo. Então, em redações, em artigos, em textos assim que são mais longos, a gente pode utilizar com muito prazer essas conjunções conclusivas para mostrar também que a gente está ali sabendo os recursos da língua que estão a nosso serviço aí para a gente utilizar e mostrar o sentido exato. Então, as conjunções são muito importantes para isso, porque elas têm sentido e elas, quando a gente coloca em uma frase ou um texto, ou até na fala, a gente está dando um sentido muito exato. Então, é bem importante que a gente lembre o que esses grupos significam e quais são essas palavras que fazem parte. Essas palavras que são as de referência, porque depois a gente vai vendo que temos muitas coisas, muitas palavras que poderiam entrar nesse grupo, ou que estão nesse grupo e fazem parte aqui do etc, que é as que a gente não menciona muito. Então, lembrem disso, lembrem dos significados das palavras desses grupos, porque isso é muito importante para a parte escrita, principalmente, tá? Então, bons estudos e vamos lá, gente, segue estudando!